Olá, muito prazer e alegria, que a graça e a paz, o bendito, o eterno Salvador esteja com todos vocês. Prezados, quero trazer uma palavra para nós estarmos digamos assim, nos sintonizando nos dias atuais em que estamos vivendo, porque há inúmeros abordagens, digamos, bíblicas, né? Uns fazem uma abordagem usando um tipo de avaliação, outras, e assim por diante, né? E isso às vezes tem confundido muitos sinceros cristãos, muitos irmãos e irmãs, estão ficando às vezes confundidos com vários tipos de interpretação. Então, pensando nisso, quero deixar aqui um resumo bastante sucinto sobre as interpretações que há no livro de Apocalipse ou nas profecias bíblicas, né? As diferentes escolas, digamos assim, que têm se fundado e têm se fundamentado nos dias em que estamos vivendo, né? Então nós temos em primeiro lugar uma escola de interpretação do Apocalipse ou das profecias, uma escola chamada escola preterista. A escola preterista, ela afirma que tudo que diz a respeito às profecias e ao Apocalipse é passado. Segundo a visão dessa escola, tudo já se cumpriu, tudo já aconteceu literalmente, né? E eles concluem os seus ensinos dizendo que na época do Império Romano foi então com a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, ali cumpriu tudo que é de profecia bíblica, tudo que estava, digamos assim, relatado por Jesus e pelos profetas. Ali, então, porque Jesus usa às vezes termos, né, quando os apóstolos perguntam para ele que dias, em Mateus 24, né, a gente vê ali que dias que ia acontecer aquilo, e Jesus disse: olha, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então eles falam que a volta, inclusive a volta de Jesus, ela já aconteceu. Então é chamada escola preterista, ou muitos estão usando o termo escatologia plena, né? Escatologia que na verdade é uma escatologia preterista. Então essa escola afirma que grande tribulação, que o sofrimento ali que Jesus falou cumpriu-se na destruição de Jerusalém, e que o anticristo, que foi Nero, né, e tantos outros, tudo isso aconteceu. Inclusive a volta de Jesus aconteceu ali naquela época dos anos 70, ainda na geração de Jesus. Então, tá aí. Então vemos que, segundo essa escola, a grande tribulação, a vinda de Jesus, o aparecimento do anticristo, os falsos profetas, testemunhas, o Armagedon, o milênio, tudo isso
na visão dessa escola preterista, já aconteceu. Bom, essa é uma escola. Desculpe. Mas temos também uma outra escola, que é chamada de escola histórica. A escola histórica, ou historicistas, eles defendem que o fato do livro de Apocalipse e das profecias de Apocalipse, eles não são fatos verídicos, mas são fatos históricos, são relatos apenas de fato histórico, de coisas que já cumpriram e continuam a cumprir-se em nossos dias, e fazendo assim, ou sendo assim, eles buscam eventos e justificativas para os acontecimentos apocalípticos. Então temos aí essa outra escola, que é chamada uma escola histórica, e só que o problema desse conceito, ele não considera então o sentido espiritual da palavra, principalmente do livro de Apocalipse, E eles colocam tudo assim no sentido que no sentido espiritual, eles anulam, e desprezam então o sentido, digamos, simbólico, e passa a ser simplesmente fatos históricos. Há outra escola, que é a escola futurista. Então nós vimos, primeiro, a escola preterista, segundo, a escola histórica, que tudo é história, defende que o livro de Apocalipse, ele é um livro, são apenas fatos, as profecias de Apocalipse são apenas fatos históricos, e então anulando assim a espiritualidade da profecia do livro. E o terceiro é o fato, ou a escola futurista. Essa escola procura declarar que os acontecimentos de Apocalipse são para o futuro. O conceito futurista ensina que as profecias apocalípticas, elas se cumprirão nos fins dos tempos. Alguns futuristas dizem que os capítulos, por exemplo, 1, 2, 3 de Apocalipse já se realizaram e tiveram as suas execuções nas igrejas, que a Bíblia fala das 7 igrejas que existiam naqueles dias, as chamadas igrejas da Ásia Menor. Então, a escola futurista defende então que o restante das profecias, das mensagens bíblicas, elas serão para o futuro, Então, segundo eles, há pelo menos 3 grupos que se destaca entre eles, Que é os pré-tribulacionistas, o pós-tribulacionista e os pré-tribulacionistas, o pós-tribulacionista. O primeiro grupo entende que a igreja ela será arrebatada antes dos 7 anos da grande tribulação, e baseado em 1 Tessalonicenses 1 e 10. O segundo grupo conhecido como mesotribulacionista, declara que a igreja
passará pela grande tribulação e pela perseguição do anticristo, mas ela irá ser arrebatada no auge da grande tribulação, né? Ou seja, no período dos 3 anos e meio, né? E o terceiro grupo, conhecido como pós-tribulacionista, declara que a igreja passará pela grande tribulação e ela vai ser assim, então, arrebatada no período do final da grande tribulação com a vinda de Jesus para livrar a Israel. Bom, outro grupo nós temos a escola simbólica. É um conceito conhecido também como idealista ou idealista místico, né? Esse grupo, eles defendem e considera que todo o livro de Apocalipse não possui significado profético. Tudo seria apenas simbólico. Nada seria literal. Para os idealistas, o livro é uma representação figurativa dos grandes princípios do bem e do mal. Então aí nós vemos que para este grupo todas as profecias, né, todos os relatos que tem tido na palavra do Senhor, eles confirmam ou alegam, né, que isso não passa de simbolismo, mas que nada disso vai acontecer na realidade. As profecias são apenas de sentido figurativos. Desculpe. Então, amados, aqui nós estamos vendo então o quarto grupo, que é o grupo simbólico, né? Que eles fala que essa luta entre o bem e o mal, entre a igreja e o paganismo, ela não passa de algo simbólico. Temos o quinto grupo, que é um grupo chamado como também escola, né? Escola espiritualizante ou escola espiritualizada. Esse grupo, que é o quinto grupo, defende e interpreta que o Apocalipse como todo ele tem uma natureza espiritual e nada nele é literal. Então essa escola ela defende muito do simbolismo, da tipologia, e para ela nada do que existe no sofrimento, para ela não existe sofrimento real, dor e aflição, mas sim espiritual. Então essa é a quinta escola, que é chamada escola espiritual ou espiritualista, que ela defende que tudo tem uma conotação espiritual, mas não real, né? Um sofrimento, a dor e a aflição. Sexto grupo, ou sexta escola, a escola literal. O conceito de literarista declara que tudo que consta em Apocalipse tem um sentido literal, exato e direto, e nunca figurado ou simbólico, e nada é espiritual. Então veja bem, já a escola, uma defende que tudo é espiritual, né? A quinta escola. A sexta já é o contrário, ela defende que nada é espiritual, mas tudo é literal, né?
tudo vai ser acontecido de uma maneira literal. E a sétima escola, que é chamada de escola eclética, ou interpretação eclética, aí tem muitos comentaristas, muitos expositores, né? E muitos especialistas que estão nessa visão da escola eclética, visto que o Apocalipse é um livro escatológico, há fases, palavras, textos, né? Enquanto outros livros são literais, essas expressões são abundantes no livro, como a semelhança, por exemplo. Além disso, indica uma comparação e não uma identificação, como está em Apocalipse 1 e 15. Então, essa escola eclética, ela relata, né, que o ensino é importante para quem estuda e ensina as verdades, os mistérios, as visões e as profecias relatadas em Apocalipse, né? Estabelecer princípios de interpretações claros em relação à hermenêutica utilizada e resultarão num bom entendimento da verdade da palavra de Deus, né? Então, para a escola eclética, um dos principais fundamentos para uma cuidadosa e boa exegese, ou seja, uma boa avaliação e interpretação do livro de Apocalipse ou Testamento, deve ser interpretado no seu sentido comum, natural e normal, isto é, em sua forma literal. Agora, o princípio mais conhecido de todos nós é também o mais utilizado, declara afirmamente, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Cada texto deve ser comparado com outro texto, tentar interpretar o texto bíblico utilizando uma única escritura, isoladamente torna-se um pretexto que afastará do contexto legítimo. Então, essa escola eclética, ela parece ser, digamos, eticamente a mais coerente no sentido de aconselhar não usar um texto isolado, sem estar avaliando com toda a escritura, né? Avaliando o seu contexto, para não causar o pretexto, né? Como muitos dizem. Então, eu quero deixar aqui essas declarações. Nós vimos aí que tem pelo menos 7 tipos de escolas, né? Ou de movimentos de interpretações sobre as profecias, sobre a Bíblia e sobre o livro de Apocalipse. Quero deixar então para todos vocês essas palavras conclusivas, digamos assim, rápida, para que os irmãos e todos nós venhamos entender que há várias fontes, porque de repente você vê uma mensagem no YouTube, num vídeo, alguma coisa, e às vezes a pessoa está fazendo uma abordagem no sentido preterista, futurista, né? Então, para você entender que existe várias escolas e vários tipos de interpretação. E nós procuramos, então, ficar mais centrado
com a palavra que interpreta a própria palavra, né? Buscar dentro da Bíblia a própria esclarecimento da Bíblia. Que Deus abençoe, dê o seu joinha, muito obrigado. Fique na graça e na paz do Senhor.